E aí, turma, boa noite. Então, a nossa proposta hoje é iniciarmos a nossa aula falando sobre as dispensações. Na aula passada, fizemos uma aula introdutória com a apresentação de uma visão panorâmica da disciplina. E agora nós estaremos iniciando aí as dispensações. Falarei hoje sobre 3 dispensações. Serão, serão duas antediluviana, que é a dispensação da inocência e da consciência, e uma pós-diluviana, que é a dispensação do governo humano. Acompanhe aí pelo módulo da instituição na página 103. Dispensação da inocência. Antediluviano. A palavra-chave nesta dispensação é inocência, né? E entendemos que aí havia um ambiente totalmente perfeito, o homem estava dentro do Éden, o melhor ambiente do mundo. Ali podemos destacar a aliança que Deus faz ali com Adão. Nós chamamos de aliança edênica. Na verdade, foi a primeira aliança que Deus fez com o homem. Está lá em Gênesis 2, versículo 16 e versículo 17. Então a aliança, ela vai muito mais além do que um pacto, né? Como nós falamos na aula anterior. Ela vai muito mais além de um concerto, né? E quando Deus faz uma aliança com o homem, especificamente aqui na aliança edênica, o homem fica então ali com a responsabilidade de cumprir com certas obrigações. Então, quais são as obrigações do homem na dispensação da inocência? Primeiro, ocupar a terra. Segundo, comer somente ervas e frutas. Terceiro, guardar o jardim do Éden. Quarto, abster-se de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como o homem tinha o livre-arbítrio, a escolha seria um meio de provar essa liberdade. Sua foi a opção de obedecer ou desobedecer a Deus. Portanto, foi advertido, conforme nós lemos em Gênesis 2,17, né? No dia em que comer dela, certamente morrerás. Então, assim, o homem ele era inocente com relação à prática do mal, mas passa a ter agora uma consciência, teoricamente, sobre o mal. Porque então, antes de pecar, na sua inocência, quanto à prática pecaminosa, ele é advertido e ficou a sua consciência em obedecer ou desobedecer, por causa do chamado livre-arbítrio, ok? No próximo slide, nós vamos falar aí sobre a condição do homem, ainda dentro da dispensação da inocência, na página 103 do nosso módulo. Condição do homem, qual era? O homem dotado de personalidade, o homem possuía a tríplice capacidade de... Quais são as capacidades que o homem tinha naquela época? Ou até hoje, melhor dizendo, né? Pensar, sentir e escolher. No quesito pensar, o homem tem intelecto e inteligência. No quesito sentir, entra a sensibilidade e a emoção, faculdades da alma, né? E a escolha, que é a vontade. Então, assim, de todos os seres viventes que Deus criou, o homem ele capacitou, né, com essa tríplice habilidade de pensar, sentir e escolher. Por isso que nós chamamos que, ou melhor, por isso que nós afirmamos à luz da Bíblia que o homem é coroa da criação, de tudo que Deus fez, que ele viu que era bom, o homem é a coroa de tudo isso. São estas capacidades no homem
o único ser criado por Deus que tinha condições de administrar o mundo. Viu aí? Então, de todos os seres criados por Deus, o homem, devido a essa capacidade tríplice, ele era o único que tinha condições de administrar, da onde veio o termo oikonomia, da onde nós extraímos aí a palavra dispensação, que é boa administração da casa. O homem foi dotado de capacidade de poder decidir, ou seja, poder tomar decisões. Ou seja, é o que nós chamamos hoje de livre-arbítrio. O homem tem o poder de decidir e de tomar decisões. Então, assim, ele tem esse livre-arbítrio de escolher. Mas depois que ele faz as suas escolhas, ele automaticamente ele se sujeita a essa escolha. No próximo slide, nós vamos observar aí, ainda falando na dispensação da inocência, a famosa escada da queda, né? O homem, ele tem passos e degraus que o levaram à queda. Observamos que no capítulo 2, verso 17, ele já havia sido advertido quanto à queda. E aí há uma escada, há uma sequência, ninguém cai da noite para o dia. E aí nós observamos aí que os verbos da queda são ver, é os olhos, já dizem que nossos olhos é a janela da alma, cobiçar, né? Cobiçar vai dizer que é desejar aquilo que não é nosso e fazermos de tudo para possuirmos. Tomar, né? Ele foi lá, tomou, tomar posse. Escondeu, transmitir e morrer. É o que Romanos vai dizer, o salário do pecado é a morte. Então essa famosa escada da queda foi a escada que Adão caiu, que Acã caiu, que Davi caiu e todos os demais. E nós, se não observarmos esses degraus da queda, nós estamos propensos a cair, né? A famosa escada da queda que encontra-se em Gênesis capítulo 3. Próximo slide. Colocamos aí uma observação. A árvore era real, não mítica, não era um mito. Gênesis 2:9. O que produziu desastre moral ou morte ao comer do fruto não foi nenhum efeito mágico ou psicológico, mas a desobediência a Deus. O ataque de Satanás foi tríplice: tentação, dúvida e negação. Então observamos aí que o ataque surgiu pela tentação, né? Eles foram tentados pela concupiscência dos olhos, a dúvida, né? A serpente colocou dúvida na conversa com Eva ali, e automaticamente a negação, porque negaram a observação do capítulo 2, verso 17. Então, quando nós temos a palavra de Deus, ela se torna um preventivo em nossa vida. O salmista diz: escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Gênesis 3, do 1 ao 5. A queda teve como resultado a consciência do pecado, de condenação e de separação de Deus. Está em Gênesis 3:8. A natureza do homem tornou-se maligna e inimiga de Deus. Então, observamos aqui que as consequências do pecado, né? Pecado é você quebrar uma lei. A diferença de pecado, pecadinho e pecadão encontra-se justamente aí nas consequências de cada ato. Próximo slide. Observamos aqui, dentro do contexto aí ainda na dispensação da inocência, o resultado da queda, né? Alguns resultados observamos nessa dispensação. Primeiro, conhecimento do mal. O homem ainda não havia pecado, não tinha conhecimento prático do mal. Está lá em Gênesis 3:22. A perda da comunhão com Deus, né? Então, a primeira consequência
de um pecado é justamente no âmbito espiritual, a separação e a perda da comunhão com Deus. Terceiro, o espírito do homem ficou em estado de morte. O homem que outrora havia sido criado para ser eterno, por causa da sua desobediência que gerou o pecado, e aí o pecado trouxe a morte ao espírito do homem. Quarto resultado, a perversão da natureza moral. Então observamos que o homem então ele começa, devido a ter um conhecimento do mal, ele começa a ser perverso. Nós vamos observar isso nas próximas dispensações. A perversidade, né, moral do homem. A natureza violenta, apóstata, cruel, invejosa e egoísta. Quinto, o corpo ficou sujeito às enfermidades, né? Sexto, tornou-se escravo do pecado e Satanás. Sétimo, perdeu muito de sua inteligência e capacidade administrativa. Né? Nós precisamos ir muito longe para poder falar sobre isso. Por exemplo, quando nós chegarmos na dispensação ali no final da dispensação da consciência entrando para o governo humano, nós vamos observar um homem chamado Noé. Que capacidade e inteligência aquele homem tinha para construir aquela arca? Ainda dentro daquele período da história, uma capacidade impressionante. Hoje, para se fazer um barco, precisa de muitos cálculos de engenharia, né? Muitas ciências envolvidas para calcular dimensões, profundidade, largura, altura, pressão. E você percebe que Noé tinha uma capacidade incrível para construir aquela grande arca. E assim, consequentemente, nós observamos que toda a raça humana ela vem perdendo um pouco do seu QI. Né? Agora você imagine se a ciência diz que o homem não usa 100% do QI. Você imagina então se nós tivéssemos ainda a mesma capacidade de inteligência e esse homem, com todo 100% da sua capacidade, ele fosse instrumento de Satanás para construir coisas malignas. Vamos aí então para a conclusão na dispensação da inocência, né? O resumo da dispensação que nós concluímos primeiro. Eu falei na primeira aula, a aula de apresentação, que 3 palavras-chave estarão sendo usadas em cada dispensação: responsabilidade, fracasso e juízo. Estas 3 palavras, elas são de suma importância no contexto de entender e interpretar as dispensações. Responsabilidade que o homem tinha no Éden, naquele ambiente santo e agradável, simplesmente de não comer de tantas outras árvores que havia no jardim, apenas aquela árvore foi proibido deles comer o fruto. Apenas uma. Vamos supor, e por conjectura, que haviam 100 árvores no jardim do Éden. Eles poderiam comer de 99 árvores o fruto. E justamente optaram em comer justamente aquela pela qual foram advertidos a não comer. Então, qual era a responsabilidade? Não comer. Gênesis 1, 27 ao 28 e Gênesis 2, 17. Porque Deus havia criado o homem, né, com a tríplice capacidade, com livre-arbítrio, então ele tinha essa capacidade de fazer suas escolhas, mas resolveu comer. Fracasso, por que fracassaram? Porque justamente comeram, está lá em Gênesis 3:6. Né? Caíram na escada da queda e acabaram comendo. E qual foi o juízo? Maldição e morte. Observa-se que houve juízo sobre Eva, multiplicaria suas dores de parto.
Houve juízo sobre Adão, que deveria comer do suor do seu corpo, do seu trabalho. Não que ele não fazia nada, pelo contrário, tinha muito trabalho para Adão no Éden. Muito, não era pouco não. Né? Mas estava livre de doenças, o estado físico dele era muito melhor, as suas células eram renovadas constantemente. Terceiro, houve juízo sobre a serpente, que passou a rastejar e comer do pó da terra. E é uma curiosidade, né? E comer do pó ali, se nós viemos do pó, fomos formados do pó, então a serpente, que representa o mal, o maligno, se alimenta da pecaminosidade humana. Ela se alimenta do pecado, porque se ela se alimenta do pó e nós viemos do pó, humanamente falando, no contexto de espiritualização, a serpente, representando o diabo, o mal, se alimenta dos pecados e da maldade do ser humano. E por fim, houve juízo também sobre a terra. Então, assim, ninguém escapou. Houve maldições e morte, né? E aí, quando se fala de morte, a Bíblia vai tratar de 3 tipos de morte: morte eterna, morte espiritual e morte física. Morte representa a separação, distanciamento de um mundo para outro mundo. Então, assim, na dispensação da inocência, né, que nós não sabemos quando iniciou, quanto tempo o homem ficou dentro do jardim, dentro dessa dispensação, o que nós observamos que o homem tinha de tudo para dar certo. O ambiente era o melhor e mais agradável possível, né? E Adão e Eva, por livre-arbítrio, não foram robotizados. Deus não criou eles programado para não pecar, né? Mas devido à sua tríplice capacidade que o homem tinha, optaram e fizeram as suas escolhas pela desobediência, ok? Então fica aí o fechamento da nossa dispensação da inocência, de acordo com o que está no módulo, na página 103 e 104, e já tem algum complemento lá no módulo para que vocês possam ler. E se tiverem mais algum questionamento, estaremos à sua disposição dentro do grupo do WhatsApp. Vou encerrar aqui a dispensação da inocência e já vou falar já sobre a dispensação da consciência e do governo humano. Amém? Me aguardem que eu já estarei retornando já.